Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo a minha aula, mas estamos aqui para a aula de filosofia. Vamos começar pela página 13. Seres vivos. Os elementos naturais que você identificou nas atividades anteriores podem ser classificados em dois grupos: seres vivos e elementos não vivos. Juntos, eles formam o ambiente e a biodiversidade. O que significa biodiversidade? Essa palavra tem origem na língua grega, em que bios significa vida. E vamos ver aqui os pensamentos. Ambiente é tudo que está em volta dos seres vivos e que influencia o desenvolvimento e a saúde deles. E biodiversidade é o conjunto de seres vivos diversificados que influenciam o ambiente e são influenciados por ele. Então, dois pontos importantes aqui. Seres vivos é tudo aquilo que tem vida, que faz parte da natureza, né, do nosso planeta. Elementos não vivos não têm vida. Então, a gente não poderia chamar de seres não vivos. Ser é tudo aquilo que tem vida. Ambiente, né, é o que está à nossa volta, que influencia sim na nossa vida. Tudo que está, o ambiente que a gente vive influencia na nossa vida. E a biodiversidade é o conjunto, é o todo. Então, vamos mais para frente na página 14. A biodiversidade é formada por inúmeras espécies de seres vivos, que diferem entre si na aparência, em capacidades, hábitos, necessidades, tempo de vida e outras características. A maioria das espécies depende apenas da natureza para viver. Contudo, em relação aos seres humanos, isso é um pouco diferente. Afinal, ainda que a espécie humana faça parte da natureza e dependa dela, seus membros são capazes de fazer grandes modificações no ambiente para criar diversos elementos e modos de viver. É o que a gente vê hoje em dia, na atualidade, né? Nós, seres vivos, fazemos parte dessa biodiversidade, mas nós temos a capacidade e vimos ao longo do tempo que temos a necessidade também de mudar o ambiente em que vivemos, claro que para melhor. E aos poucos os seres vivos, as pessoas foram criando e modernizando as coisas e o ambiente em que a gente vive para facilitar a nossa vida. Vamos brincar. Você sabe distinguir os seres vivos dos elementos não vivos que fazem parte da natureza? Siga estes passos e teste seu conhecimento. Aqui vai sugerir a utilização de cartas do material de apoio para fazer um joguinho na qual nós vamos adaptar nesse momento, tá certo? Então, você pode tirar do seu material de apoio, tá aqui essas cartinhas. Pode destacar na sua apostila e depois você vai recortar todas essas figurinhas. Vamos lá?
Pronto, galera, já destaquei aqui, já recortei todas as minhas figurinhas, tá certo? Então, você já deve ter feito isso. Caso você não tenha feito, não tem nenhum problema, você pode fazer depois de assistir esse vídeo, tá bom? Então, a ideia do jogo é o seguinte. Depois de todas as figurinhas recortadas, tá aqui, vocês iriam tirar uma figurinha de cada vez e depois colocar aqui nessa página 14, onde tem seres vivos e elementos não vivos. E escrever aquilo que é ser vivo e aquilo que não é. Para facilitar, né, como são muitas figurinhas e nosso tempo é muito corrido, eu já separei aqui as figurinhas que são seres vivos e os elementos não vivos. Então você pode fazer aí e depois você pode corrigir agora pela minha atividade. Vamos lá. Então vamos primeiro para a lista dos seres vivos. Então vocês deveriam colocar nessa atividade de seres vivos as seguintes palavras: bactéria, baleia, barata, beija-flor, cavalo marinho, coruja, formiga, girafa, hipopótamo, lagartixa, laranjeira, leão, minhoca, papagaio, pessoa, pernilongo, pinheiro, rã, roseira, sardinha, serpente, tartaruga, tubarão e verme. Ok? Essas são as palavras que pertencem aos seres vivos. E agora, os elementos não vivos. Vamos lá. Água, ar, areia, fogo, montanha, neve, nuvem, pedra, petróleo, poeira, terra e vulcão. Essas são as palavras que pertencem ao conjunto dos elementos não vivos, ok? Então depois você pode até repetir esse mesmo joguinho, prestando atenção nas imagens e conferindo novamente se você aprendeu a diferença de ser vivo para elemento não vivo. Vamos agora continuar na página 15. Conversar com os colegas não é possível, mas você pode fazer aqui agora comigo essa atividade. Marque X para indicar as características de cada elemento da natureza. Se ficar na dúvida, coloque um pontinho de interrogação. Então, nós vamos marcar sim o X, porque nós não vamos ter dúvida à medida que eu for lendo, eu vou explicando para que não reste dúvidas e você saiba as características de cada um, de cada elemento. Vamos para as características. Nós vamos saber se cada característica é elemento não vivo, ser vivo em geral e seres humanos. Vamos lá. Nascer. Os elementos não vivos, eles nascem? Não. Seres vivos em geral passam por esse nascer? Sim. Seres humanos também passam pela característica de nascer. Então, você vai marcar X em seres vivos em geral e em seres humanos, 2x. Vamos agora para crescer. Elementos não vivos, não marca. Seres vivos em geral, marca. E seres humanos também. Novamente, você vai marcar 2x, crescer, seres vivos em geral e seres humanos. Terceira característica, passar por transformações. Elementos não vivos passam por transformações? Sim. Por exemplo, vou pegar aqui uma palavrinha que vocês anotaram na atividade passada. Por exemplo, a terra, o vulcão, a montanha, eles passam por transformações, sim, a natureza ela se transforma, embora sejam elementos não vivos. Então pode marcar o xizinho. Seres vivos em geral, também nós vamos marcar. E seres humanos também. 3x na terceira
frase aí, na terceira característica. Alimentar-se, elementos não vivos, não marca. Seres vivos em geral, sim. Seres humanos, sim. Respirar, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. Seres humanos, sim. Reproduzir-se, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. Seres humanos, sim. Comunicar-se, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. Seres humanos, sim. Sentir, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. Seres humanos, sim. Pensar, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. E seres humanos, sim. Inventar, seres não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. E seres humanos, sim. Ensinar, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. E seres humanos, sim. Adoecer, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. Seres humanos, sim também. E por último, morrer, elementos não vivos, não. Seres vivos em geral, sim. E seres humanos, sim. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Na questão 2, você vai pesquisar aí rapidinho a diferença. Vamos lá, vou ler aqui o enunciado. Anteriormente, você pode observar que os seres humanos e os outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar das semelhanças, esses seres têm algumas diferenças. Com a minha orientação, você vai fazer a pesquisa que eu vou explicar agora. Descubra algumas diferenças entre o ser humano e outros 2 animais. Então aqui tem 5 animais, você vai escolher 2 animais que estão aqui representados. Pode escolher qualquer um dessas imagenzinhas que tem aqui. Virando a página para a página 16, no espaço que tem aqui umas etiquetazinhas, uns adesivozinhos, você vai colocar aqui a imagem de cada animal que você escolheu. Tia, eu não tenho como colocar a imagem, não tem problema, você pode desenhar nesse espaçozinho cinza que tem na sua apostila e escrever algo que ele e os demais animais da mesma espécie podem fazer. Por exemplo, eu escolhi um macaco, um chimpanzé. Então, eu vou desenhar ele aqui e vou colocar as características, o que eles podem fazer. Eles podem caçar, pegar o próprio alimento, eles podem se reproduzir. Então, você vai colocar o que eles podem fazer, o que eles fazem, né? Na sua pesquisa já vai dizer o que esses animais fazem. Escreva aí as características deles, tá bom? 2 animais, por isso 2 espaços aqui nessa página. Agora, na questão 3, pense em exemplos de ações que os seres humanos podem realizar e coloque aqui essas informações. O que os seres humanos realizam? A gente come, trabalha, lê, estuda, toma banho. O que a gente faz? O que os seres humanos realizam? Você escreve agora aqui. E falando sobre a vida humana, pulando a questão 4, porque nós não podemos fazer esse cartaz, vamos para a página 17, que eu vou ler agora. A vida humana. Nenhum ser humano pode criar a própria vida ou evitar que um dia ela termine. No entanto, as pessoas podem dar um sentido especial à vida, diferentemente do que acontece com os demais seres vivos. Somente os seres humanos conseguem, de certa forma, conduzir sua vida por meio de escolhas, realizadas nas mais diversas situações do dia a dia. Essas escolhas dizem respeito às atitudes de cada um, consigo mesmo e com as outras pessoas, os demais seres vivos e também com o ambiente, necessário para a sobrevivência de toda a biodiversidade. Então, ainda concluindo esse texto, vamos para o finalzinho desta página. A vida humana.
É claro que o homem cresce, alimenta-se, bebe, respira, dorme, exatamente como os animais. Mas sua vida é também falar, ouvir, ler, amar, admirar um pôr do sol, escrever poesias, chorar, dançar, pintar e uma infinidade de outras coisas. Tudo isso faz com que nossa vida seja humana. Então esse pedacinho aqui já deu várias dicas do que você pode botar na atividade anterior. Não é assim? Vamos agora para a página 18. O homem dirige a própria vida. É como se os animais nascessem em um imenso teatro, onde cada um representa um papel pré-determinado. Quando um ser humano nasce, no entanto, não há um papel definido. Ele é que vai inventar a sua peça de teatro, vai inventar sua vida. Então, de acordo com o que você leu, com o que você ouviu agora há pouco, desenhe você mesmo nessa ilustração de palco de teatro. Conforme nós acabamos de entender, somos nós que fazemos a nossa vida, que fazemos nossa peça de teatro, a gente que conduz a nossa vida. Então desenhe você aí lindo e maravilhoso nesse palco. Não esqueça que você tem braço, perna, cabelo, tá bom? Então vamos desenhar vocês aí bem lindos, tá certo? E depois disso, na questão 2, com base nesse desenho, você lindo e maravilhoso, escreva uma breve descrição do seu modo de vida. Você vai colocar como você vive. Pode ser com quem você vive, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Não obrigatoriamente seja agora nesse período da pandemia. Pode ser de uma forma geral. Então, vamos agora para a última página, página 19, hora de filosofar. Lembrando que a filosofia nos permite refletir, pensar. E eu aqui vou deixar as minhas opiniões e você faz aí os seus pensamentos, pensa, reflete sobre o que eu for dizendo, tá bom? Vamos lá. Todo ser humano inventa a própria vida? Sim, todo ser humano inventa a própria vida. Vocês ainda são crianças, são conduzidos pelos adultos, mas ao longo do tempo a gente vai fazendo nossa vida. Por exemplo, vocês têm a oportunidade de fazer um bom estudo, de estudar para ser alguém na vida, para na sua profissão ser um profissional excelente, capacitado, né? Uma pessoa pode inventar a vida de outra? Não. Inventar a vida de outra, não. Uma pessoa influencia na vida da outra, mas inventar, não. A vida de uma pessoa pode ser considerada desumana? Talvez você até já tenha escutado quando alguém diz assim, isso aí foi desumano. O que é que isso quer dizer? É que talvez tenha sido, a pessoa não foi tão sensível àquilo que o ser humano estava passando, né? Foi algo mais cruel, mais doloroso. Então, há essa expressão de ser desumano. Por exemplo, quando alguém tem uma vida que passa fome, que passa necessidade, que não tem casa, que não tem família, não tem dignidade, né? Foi tirado isso dessa pessoa, essa oportunidade. Às vezes a gente tem essa expressão de dizer que é desumano. Não tem o mínimo de humanidade. O que faz a vida de alguém ser considerada uma vida humana? Exatamente todas as coisas que nós já estudamos até aqui. Sentir, amar, perdoar, né? Os sentimentos em geral. Todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia? Sim. A gente sabe que nós estamos aqui de passagem, que nós vamos morrer um dia. Saber que vai morrer um dia é uma boa razão para aproveitar bem a vida, com certeza, né? E o que uma pessoa deve fazer para aproveitar bem a vida? Aí fazer você feliz e fazer as outras pessoas felizes também. E encerrando, vamos para os filósofos. Agora encerrando de verdade, nosso tempo já está estourando aqui. Vamos para esses filósofos. No decorrer do tempo, inúmeros filósofos observaram que o ser humano é capaz de pensar sobre a própria vida e que, pensando, podia fazer perguntas a respeito dela. Eles se interessaram por esse tipo de pergunta e concluíram que era importante fazê-la, pois isso poderia ajudar as pessoas a tomar boas decisões e assim viver melhor. Conheço um exemplo de pergunta sobre a vida que interessou 3 pensadores de diferentes períodos. Vamos lá?
o grego Sócrates, o alemão Immanuel Kant e o francês Jean-Paul Sartre. Pronuncia assim, Jean-Paul Sartre, Immanuel Kant e Sócrates normal, né? Ainda bem que aqui tem como pronunciar para poder dizer o nome dele certo. Que atitudes são importantes para viver bem? Olha aí o que o Sócrates, há cerca de 2.500 anos. Kant foi há cerca de 300 anos e Jean-Paul há cerca de 50 anos. Então, embora tenha muita diferença de tempo, esses três filósofos, eles se perguntaram, eles estudaram sobre a vida, sobre a melhor forma de viver, sobre pensar sobre a própria vida, né? Então, gente, por hoje é só. Foi um pouco extenso, mas é porque faz parte mesmo hoje, a aula precisava ser um pouquinho maior. Peço desculpa pelo barulho que pode ter ocorrido nessa aula de hoje, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, dá aí curta o vídeo, né? Dá aí um like e até a próxima aula.